Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Vamos. Boa noite, Tomás, Cláudio, Olá, conseguiu? boa noite. Olá, boa Deu certo, noite. tudo Vocês bem? estão me ouvindo bem? Sim, Super bem. Bom, são 7h01, e, portanto, em ponto. Estamos começando a nossa terceira live da ABS, a Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII. É com grande satisfação que nós recebemos hoje aqui a professora Jacira de Freitas, da Universidade de São Paulo, e o professor Cláudio Reis, da Universidade de Brasília. Ambos são filiados à ABS, desde a sua fundação, e ambos traduziram duas importantes obras sobre duas importantes obras de Jean-Jacques Rousseau, uma inclusive inédita na língua portuguesa, pelo menos aqui no Brasil. Então, o nosso objetivo, o objetivo da nossa desse nosso projeto da ABS, de a cada mês ter uma live, promover uma live, vem no sentido de fortalecer as nossas atividades, as atividades dos componentes, daqueles que fazem parte da nossa associação, ampliar os nossos estudos sobre o século XVIII no Brasil, em diferentes áreas, em diferentes domínios, tornar conhecida a nossa obra, as nossas publicações, para que nós possamos fortalecer, né, os estudos sobre o século XVIII aqui no Brasil e, finalmente, ampliar a nossa rede de colegas, de associados, né? A nossa associação ela é muito pequena ainda, e esse trabalho de divulgação científico vem no sentido daquilo que as agências de fomento chamam de popularização da ciência, né? De tornar mais acessível a nossa produção e também tentar, né, convidar novos associados ou novas associadas. A nossa associação ela existe desde 2014, da qual a primeira presidenta foi a professora Maria das Graças. A professora Jacira foi a nossa vice-presidenta durante 2 mandatos, né? E atualmente eu exerço a presidência. E como, eventualmente, as pessoas que estão nos assistindo, ou que possam vir a nos assistir, né, se quiserem fazer parte da nossa associação, é muito simples. ABS 18, nós temos um site que nós temos um novo site que está bastante dinâmico, graças à nossa diretora de comunicação, a professora Lilian França, que deve estar nos assistindo aí, a quem agradeço vivamente. Neste site nós publicamos todos os eventos associados, todas as atividades de amigos, colegas, além do site, nós enviamos e-mails mensalmente, né? Todo início do mês, nós enviamos uma espécie de balanço e de lembrete por todas as atividades que são desenvolvidas no país. Então, se você estuda o século XVIII e entenda o século XVIII de uma forma bastante ampla, né? Ou seja, vai desde o final da Renascença até o século XIX, como é o caso do Brasil, né? Então, se você pesquisa temas, não importa a área, mais ou menos neste período, final da Renascença até o século XIX, que você deseja filiar-se, então envie um e-mail no site ABS 18, tem todas as informações. Estudantes pagam R$ 50 por ano, quer dizer, nada. E os professores, R$ 100 também por ano, que não é absolutamente nada.
é apenas uma contribuição para a gente manter o site, manter questões burocráticas como contador, essas coisas, conta, né, bancária, essas coisas muito simples. Quais são as vantagens? Bom, as vantagens é que a gente se fortalece na comunidade, né? A gente se fortalece sabendo o que uns e os outros produzem, a gente dialoga. E a nossa associação é vinculada à Associação Internacional. Então, nós temos as nossas atividades, né, ao longo de todo o ano, e nós somos filiados à CIEDES, que é a Sociedade Internacional de Estudos do Século XVIII, cuja sede está em Paris. Essa associação internacional ela tem um grande congresso a cada 4 anos, que no próximo ano, de 1º a 4 de julho, será em Roma. Então, o ano que vem, todos os caminhos nos levarão a Roma, né? Eu espero que os nossos associados, que os nossos amigos, que os nossos colegas que estão nos vendo, nos ouvindo, possam se interessar, vejam os prazos, prestem muita... Nós estamos mensalmente enviando um e-mail, lembrando aos colegas do prazo para o envio do resumo, da inscrição, né? E, além disso, anualmente, a Sociedade Internacional colabora, ela se preocupa muito com a formação dos jovens pesquisadores do século XVIII. Todos os anos, a CIEDES fornece bolsa de estudo, uma experiência absolutamente fantástica. Nós já enviamos vários jovens pesquisadores, jovens doutores, para esse evento. Este ano foi o Tiago Vargas, teve essa experiência. Nós recebemos vários elogios, temos recebido ainda vários elogios dos nossos recém-doutores que a gente tem enviado para lá. Tudo isso com apoio, com a ajuda da Sociedade Internacional. É ela que financia esses jovens doutores, esse período, participação no evento e uma série de benefícios muito pontuais. Mas só podemos indicar esses bolsistas se eles forem filiados à ABS. Então, portanto, você que ainda não pagou a nossa anuidade, você que ainda não se filiou, está sendo convidado para inscrever-se no SOMAR, né, para fortalecer os estudos sobre o século XVIII no Brasil. Tá? Bom, feita essa propaganda inicial, de praxe, para que a gente possa renovar, né? Eu gostaria imensamente de agradecer à professora Jacira por ter aceito o meu convite, agradecer ao professor Cláudio também por ter aceito o meu convite de vir falar conosco dessas duas importantes obras de tradução, né, do Rousseau aqui no Brasil. Então, como é que nós vamos fazer, né? Eu vou fazer uma pequena apresentação, bem genérica, sobre a obra, e aí eu passo a palavra para vocês. Vocês comentam, e depois eu vou fazer algumas perguntas para um e para outro, enquanto o público nos envia, nos faz questões. Tá certo? Então, uma breve introdução seria esses 2 volumes que acabam, então, de ser publicados pela editora Unesp, Diálogos e Devaneios. Então, foram traduzidos, respectivamente, pelo professor Cláudio Reis e pela professora Jacira. São 2 traduções importantes, né? E nesta live, gostaríamos que vocês falassem um pouco sobre a importância delas para as pesquisas ligadas ao século XVIII no Brasil. Quer dizer, não só a filosofia, claro que o nosso foco, o nosso pé é na filosofia, mas essa obra ajuda em imensas outras áreas, né? Então, como vocês, com esse trabalho de tradução, veem a importância delas, né, para os estudos do século XVIII no Brasil? Eu passo a palavra para a professora Jacira. Obrigada, professor Antônio Carlos. É uma grande honra estar aqui com vocês nessa live. Muito bom poder aqui cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que você vem realizando à frente da ABS, né? Muito bom. Aproveito aqui para cumprimentar meus colegas,
a Natália, que está presente, Natália Maruyama, Thomas Kawauchi, também o Tiago, agora a professora Maria das Graças, enfim, temos outros colegas aqui, então um saúdo a todos, é um grande prazer aqui estar aqui presente para a gente conversar um pouco aqui, uma conversa mais ou menos informal sobre a nossa tradução, né, dessas duas obras tão importantes de Rousseau, né, e tão pouco conhecidas no Brasil, né, principalmente os diálogos, né, sendo uma obra que não tinha até então uma tradução, é uma obra que, enfim, os estudos dos estudantes mais dos primeiros anos de graduação, né, pessoas que não tinham domínio do francês, Dessas duas ficavam obras tão importantes de Rousseau, né, e tão pouco conhecidas no Brasil, né, principalmente o... Desculpa. Deixa eu fechar aqui. Será que melhorou? Melhorou, Tudo bem? Posso melhorou. continuar? Agora sim, por favor. Bom, então, eu fechei aqui, eu tinha uma sala aberta aqui do Meet. Bom, então, o que nós gostaríamos de iniciar, bom, a importância das duas obras é indiscutível, né? Mas nós gostaríamos de iniciar relatando um pouco o percurso, né? Todo o histórico, né? Quer dizer, por que nós se decidiu, se pensou em fazer as traduções, como foi esse percurso, né? E depois a gente, né, continua a nossa conversa, né? Então, para iniciar esse relato, né, eu passo a palavra ao professor Cláudio, né, porque a ideia da tradução dos diálogos partiu dele, né? Ele nos convidou a participar. Então, eu passo a palavra aqui ao Cláudio e aí, se for o caso, a gente vai intervindo e conversando um pouco, dialogando um pouco sobre isso. Tá bom? Pode falar, Cláudio. Ok, vocês estão me ouvindo? Porque eu acho que eu estou com um problema. Está ouvindo? Tá. Super bem, tranquilo. Tá. Bom, então, boa noite também. Uma satisfação estar aqui com os colegas, né, mesmo à distância aqui. Bem, eu vou rapidamente falar sobre essa história. De fato, os diálogos são um texto pouquíssimo traduzidos em qualquer outra língua, né? E essa, de fato, é a primeira tradução em português. Para você ter uma ideia, até onde eu consegui as informações, as traduções para o italiano e para o espanhol saíram também há pouco tempo, 2014, 2015, é que essas traduções saíram. Nas demais línguas europeias, que eu saiba, tem uma tradução para o inglês, que é uma tradução do final dos anos 90. Aliás, perdão, do início dos anos 90. Então, de fato, é um texto que um texto importante de Rousseau, que ficou durante muito tempo fora do alcance dos estudantes brasileiros, né? A ideia de traduzir esse texto, então, vem em parte por isso, e é muito antiga, na verdade. A primeira ideia de fazer essa tradução me veio no início dos anos 2000, por aí, quando o professor Alain Gros-Richard esteve aqui no Brasil, ele esteve aqui em Brasília também, e uma das conversas que a gente teve foi justamente sobre traduções dos textos de Rousseau. E, na época, pouquíssimos textos importantes de Rousseau, importantes, eu digo, os textos mais extensos, os textos de fato acabados por Rousseau, né, e publicados por ele, ou deixados prontos para publicação. Apenas que eu me recordo, 3 não tinham sido ainda publicados, né? O Dicionário de Música, que recentemente, inclusive, ganhou uma tradução também aqui em português, pelo menos parcial, não sei se foi completa. As Cartas da Montanha, que a professora Maria das Graças e a professora Maria Constança logo em seguida começaram a traduzir, publicaram no início dos anos 2000, e os Diálogos. E eu, então, me animei com essa conversa com o Alain Gros-Richard de fazer essa tradução. Não comecei imediatamente, né? Só retomei isso bastante tempo depois, justamente quando no
por ocasião do congresso do tricentenário de Rousseau, eu reencontrei Jacira, o Ricardo Monteagudo, que também participou inicialmente dessa ideia, que me estimularam um pouco a retomar esse projeto. E, finalmente, em 2014, eu consegui um tempo para me concentrar nisso e a tradução foi completada, né? Eu cheguei a uma primeira versão da tradução completa do texto. Esse é um texto, só para falar um pouquinho já sobre o próprio texto, né? Esse é um texto muito peculiar de Rousseau, e um texto muito difícil de traduzir. Não só porque ele é um texto bastante longo, mas porque ele tem uma série de peculiaridades estilísticas, que inclusive destoam um pouco da forma e do estilo mais comum nas obras de Rousseau, né? E então, e fora essas questões mais estilísticas mesmo relacionadas com o texto, é um texto pesado, né? É um texto que carrega uma boa parte do sofrimento de Rousseau, né? Na época que ele estava escrevendo esse texto. Então, isso é algo que dificulta também, inclusive, a abordagem, a leitura do texto, né? Ahn, Bom, eu não quero ficar falando demais, talvez a Jacira possa Uhum. falar um Sim, pouquinho também sobre esse processo todo, completando as coisas que eu esqueci, e depois a gente pode sim. voltar a falar mais sobre o texto em si mesmo, né? Sim. Então, quando nós já estávamos com os trabalhos bastante adiantados, né, em relação à tradução, então nós tivemos contato com a professora Maria das Graças e apresentamos a ela o nosso interesse, né, em publicar então os diálogos, né, a tradução dos diálogos. E aí foi nesse tempo então que se formou digamos, uma equipe, um grupo grande, né, em torno da ideia de tradução de várias obras do Rousseau, né? E a professora Maria das Graças estava à frente, né? Então nós a partir desse momento então fomos atrás de eventuais interessados. Já haviam algumas editoras interessadas, enfim. E durante então algum tempo nós fizemos esses contatos, enfim, com as editoras. Algumas das obras acabaram de fato sendo publicadas pela editora Ubu em 2020, né? E originalmente os devaneios deveriam compor aquela coleção, né? E por razões, enfim, que extrapolam aqui a nossa vontade, acabou não saindo, né? Então, nós voltamos com isso e também os diálogos também não entraram. Então, com isso, nós voltamos para o projeto original dessa tentativa de publicação da obra, e voltamos, então, a conversar com os editores, né, que inicialmente haviam se interessado realmente pela tradução, pela publicação da obra. Então, quem, no final das contas, acabou, digamos, nos colocando em contato com a Fundação Fausto Castilho, né, que nos ajudou e teve um papel extremamente importante na publicação, foi o professor Silvio Rosa Filho, né, e eu quero aqui deixar registrado o nosso agradecimento. Então, foi a partir da intervenção do professor Silvio que nós retomamos então os contatos com a Unesp, né, e aí viabilizou-se de fato a publicação da obra, né, das duas obras, na verdade, que saíram praticamente ao mesmo tempo, né? Então foi um pouco esse o nosso percurso. E eu quero então aqui também agradecer a professora Maria das Graças. Tenho certeza que sem ela nós não teríamos viabilizado com tanto êxito, né, a publicação desta tradução, que é importante, é muito importante. Eu sou bastante suspeita em falar aqui sobre a importância tanto dos diálogos como dos devaneios, né? Mas é que, como na tradição crítica brasileira há uma predominância da leitura das obras políticas de Rousseau, então as obras autobiográficas acabam elas acabam sendo deixadas de lado, né?
na verdade, há uma conexão muito forte, né, e importante entre as obras políticas e também essas obras, né? Aliás, o próprio Rousseau deixa isso muito claro, nos diálogos, né, em relação às obras, às suas obras, não somente políticas, mas também filosóficas, onde ele retoma algumas de suas ideias, ele traz de volta alguns conceitos que são rediscutidos, enfim. Então, e no caso dos devaneios, que é uma obra que eu gosto demais, quer dizer, acabou que eu comecei a me interessar por ela em meados de 2014, acho que na época em que a gente estava já, o Cláudio já estava iniciando a tradução dos diálogos, né? Eu já estava me interessando ali pelos devaneios. Então, até na época, apresentei trabalho na POF em 2016, justamente sobre os devaneios, e um trabalho que foi publicado, né, chamado A Dimensão Atemporal na Reconstituição do Homem, apresentava uma leitura dos devaneios, e naquela leitura eu já mostrava essa possibilidade aí de conexão entre as obras autobiográficas, né, e o conjunto da obra do Rousseau. Então, ali eu começo digamos, a me adentrar um pouco mais, né, nesse trabalho, né, de tradução. Né? Agora, no caso dos devaneios, a dificuldade que a gente teve foi um pouco diferente da dificuldade dos diálogos, né? Porque, no caso dos diálogos, um dos problemas foi justamente a falta de referência de traduções, né? E de outras traduções de outras línguas. Então, foi um trabalho, digamos, inteiramente inovador, porque nós teríamos, sobretudo o Cláudio, que começou a fazer o trabalho, né? E fez boa parte do trabalho, ele precisava, digamos, captar o espírito, né, do autor, né? E conseguir transmitir aquilo, sendo que é uma obra que também é uma obra literária, ela não deixa de ser uma obra literária também. Né? E no caso dos devaneios, a gente tinha uma outra dificuldade, que é o que nós já tínhamos algumas traduções, né? E boas traduções, né? Algumas boas traduções. Então, quer dizer, de que modo, quer dizer, qual seria o diferencial, quer dizer, o que deveria conter, né? A nossa tradução. E aí nós optamos por fazer uma tradução mais direcionada para aqueles que são especialistas, né, ou para os estudantes que pretendem se aprofundar nos estudos russonianos. Né? Então, é uma obra que, tanto isso é verdade, que ela apresenta, é, desde o início, digamos, alguns estudos, as traduções francesas a partir da segunda metade do século XX para cá, né? E depois a gente tem lá também nas referências os estudos, né, que foram desenvolvidos não só no Brasil, mas também alguns estudos dos nossos professores e grandes críticos e especialistas franceses. Então, ao que me parece, né, a importância dos devaneios é a compreensão, né, daquele papel digamos, da visão russoniana acerca do modo digamos, dos homens, né, de cada indivíduo se inserir nessas sociedades, né, em que, no entender do Rousseau, a política tem uma importância tão fundamental. Né? Então, em certo sentido, mostrar essa articulação importante entre a subjetividade, né, e a coletividade. Então, essa é a impressão que eu tenho, e eu tenho apresentado alguns trabalhos, algumas leituras nesse sentido. Então, não ao contrário do que pode parecer para muita gente, né, os devaneios não são apenas uma obra rica, né, apenas pelo seu caráter literário, mas ela tem um profundo sentido filosófico, né, que deve ser levado em consideração em relação ao conjunto da obra do Rousseau. Né? Então,
É, é isso. Muito obrigada, professor Antônio Carlos. Obrigado a você, Jacira, professor Cláudio. Neste sentido, já que vocês entraram um pouco nessa discussão da tradução propriamente dita, um ponto que não é nada desprezível, né, é a escrita de Rousseau nessas duas obras, né? Então, nós gostaríamos de saber se, do ponto de vista do estilo, né, se houve alguma dificuldade particular, então, nesse trabalho de tradução. Porque, como nós sabemos, toda tradução ela é uma interpretação. Então, qual foi a interpretação que vocês deram para essas obras? Sr. Cláudio, quer começar? Posso começar? Como eu falei, os diálogos têm várias peculiaridades, né? Do ponto de vista do estilo, bom, talvez antes disso, falando um pouquinho do contexto em que Rousseau escreveu essa obra, ele escreve esse texto em 1771, começa a escrever em 1771, é o momento em que ele volta para Paris, depois de quase 10 anos fugindo pela Europa, em função dos problemas que ele teve com a publicação, sobretudo do Emílio, mas também do contrato social, em 1762. E ele volta meio assombrado por essa fuga, né, pela Europa, um pouco se sentindo perseguido e abandonado pelos amigos, enfim, um estado de espírito bastante sombrio, de modo geral. Isso se manifesta no texto de várias maneiras, né? E uma dificuldade particular, justamente para a tradução, é você conseguir manter isso que está lá no texto em francês, no texto em português, né? Tentar traduzir essa angústia que Rousseau deixa transparecer lá no uso que ele faz de determinadas imagens, e também de determinados ritmos de frases, né? Quer dizer, quem conhece, quem está habituado com os textos de Rousseau, sabe que ele tem um texto fluido, né? Quase melodioso às vezes, né? Mesmo nos textos mais duros, mais filosóficos, é um texto que tem essa sensação, você tem essa sensação de que você não tem muitas arestas, né? O texto dos diálogos é um texto cheio de arestas. É um texto que você percebe que Rousseau ali não estava no controle completo da sua arte, né? Da sua arte de escrever, né? Então, esse é um desafio, tentar passar isso no texto em português, sem perder completamente, ou sem que isso cause um impacto muito forte na compreensibilidade do texto, digamos, né? Então, isso é muito comum, por exemplo, frases muito longas. E, bom, também quem está acostumado a ler o Rousseau no original, sabe que o Rousseau tem, por exemplo, uma um uso um pouco idiosincrático da pontuação, né? Então, ele usa a pontuação de uma maneira que não é exatamente, assim, digamos, o padrão, né, da língua francesa. Ele tem um ritmo próprio, e isso se manifesta no uso como ele faz, aquele uso que ele faz das vírgulas, ponto e vírgula, dois pontos, etc., né? E isso é muito importante nos diálogos, no texto dos diálogos, porque às vezes são frases que são muito longas e que são intercaladas por vírgulas, ponto e vírgulas, e às vezes nem isso, é uma coisa meio, né, um fluxo, assim. Então, quebrar essas frases sendo fiel ao que o professor está querendo dizer, né? Quebrar essas frases sem perder completamente a, essa sensação que é importante também preservar, é uma tarefa complicada, não é fácil, né? Do ponto de vista da língua, eu acho que o texto de Rousseau, quer dizer, na verdade, na minha percepção, enfim, eu não sou um tradutor profissional nem nada, mas enfim, na minha percepção, o francês do século XVIII é um francês que, para quem conhece a língua francesa, não é difícil, né? Ele não tem muitas peculiaridades, né? Assim, não tem uma diferença muito absurdamente grande. Se a gente contrasta Montaigne, né, os ensaios de Montaigne com mesmo se a gente contrasta os ensaios de Montaigne com o discurso do método, foi o quê? Foram 40 anos, né, 20, 50 anos de diferença entre um e outro.
A diferença já é gritante, né? Então, o francês de Rousseau não é um francês especialmente difícil para quem conhece a língua contemporânea, né? O estilo de Rousseau é um estilo, isso, como eu falei, um estilo bom de traduzir, eu acho, por causa dessa fluidez, dessa coisa, né, dessa linguagem suave, digamos. Ah, Mas, enfim, a gente tem aí essas dificuldades. Fora que uma outra dificuldade, talvez, eu estou falando demais, né? Mas, não, só para terminar, Não, não, um último ponto, uma última deixa eu dificuldade, completar, Gustavo. que tem a ver não tanto com a linguagem do texto, mas com o próprio texto, né? Que é um texto pesado por causa do sofrimento de Rousseau, né? O sofrimento que ele coloca ali, toda essa angústia, Uhum. essa hum, tentativa de fazer sentido das coisas que estavam acontecendo com ele e sem conseguir fazer, sem conseguir dar esse sentido, né? O que estava se passando, o que estava acontecendo, ou o que ele percebia ou achava que estava acontecendo, que estava passando com ele naquele momento, também às vezes se torna coisa difícil, não só por conta da repetição, da coisa meio obsessiva, né? Que o texto tem, mas também por conta disso, né? Desse peso que se manifesta, inclusive, até no humor. Os momentos mais de humor do texto tem também uma coisa assim meio amarga, né? Meio sombria, um sarcasmo assim, que você percebe que é aquela coisa que você tá rindo, tá querendo fazer rir, mas ao mesmo tempo, né? Pesa. Um Então, ácido, né? Um humor ácido, né? É. então, não é uma coisa assim muito comum em Rousseau, né? Então é, é, essas coisas tornaram a tarefa um pouquinho mais complicada, né? Mas enfim, Jacira pode Então, complementar. eu só quero dizer então, por isso eu penso que foi muito bom nós termos podido fazer a tradução. O fato de termos feito a tradução em dupla foi muito interessante, porque nós tínhamos a oportunidade de discutir justamente essa, digamos, esse tipo, a discussão principal, eu creio, era em torno desse acento, né? Quer dizer, qual é o acento que o Rousseau quer colocar, né? Quer dizer, que tipo de, digamos, de expressão, né? Ele tá procurando comunicar aqui, né? Quer dizer, é esse humor mais ácido, essa tristeza, é uma angústia mais pesada, quer dizer, tentar entender que tipo de sentimento estava, digamos, por trás, né, daquelas frases, enfim, daquelas passagens, né? E tentar captar então o espírito do autor, né? E outra coisa também, porque foi bom também a gente ter feito, né, o trabalho dessa maneira. Muitas vezes a nossa interpretação, nós dois somos especialistas em Rousseau, né? E estudamos mais a política em Rousseau. Então, muitas vezes a nossa própria interpretação de Rousseau acabava fazendo com que nós corrêssemos o risco de intervir, né, no que o autor efetivamente está buscando transmitir. Né? E o fato então, de nós termos essa, digamos, mediação do outro ajudou bastante, sabe? Às vezes eu o Cláudio dizia, não, olha, isso aqui não é bem isso que ele está querendo dizer, né? O sentido é outro, né? E a mesma coisa eu dizia em relação, às vezes, a alguma passagem dos diálogos, né? Porque ter que decidir, né, quer dizer, o exato sentido do que está sendo transmitido, quando a gente conhece muito bem o autor, acaba sendo ainda uma responsabilidade ainda maior, né? Então, enfim, então as dificuldades são essas, né? Agora, há outro tipo de dificuldade também que diz respeito eu diria, talvez, não sei se é exatamente isso, mas talvez alguns vícios ou hábitos de linguagem, né, do próprio Rousseau, né, por exemplo, no excesso digamos, de algumas expressões. Eu estou pensando aqui numa em especial, quando ele fala muito, nos devaneios, ele fala muito de si mesmo, né?
Então, a expressão por si mesmo, de si mesmo, por mim mesmo, né, aparece demais. Né? E a gente, então, em alguns momentos, a gente precisou definir, né, decidir se o que nós manteríamos seguindo o original do autor e o que nós modificaríamos de acordo com o sentido, né, da frase, das passagens. Né? Então tem isso, em alguns momentos é o próprio Rousseau que nos traz problemas, né? Que nos traz algumas dificuldades em relação digamos, a essa outra coisa, a palavras que no Rousseau aparecem em diferentes obras, inclusive com sentidos diferentes, né? Então, teria que se delimitar e se compreender perfeitamente qual o sentido naquele contexto, né? Então, essa é outra dificuldade que a gente que apareceu aqui durante o nosso percurso, né, de tradução. Ok, maravilha, muito obrigado. Eu tenho nessa mesma linha de interpretação, eu queria saber de vocês o seguinte: mesmo que possamos escrever os diálogos no âmbito dos escritos autobiográficos, nós sabemos que há muita ficção ali, né? E então a dramatização do julgamento de Jean-Jacques, né, transita entre a realidade e as fantasias que Rousseau tinha, não é isso, a respeito de um grande complô contra ele, como Cláudio há pouco evocou, né? Isso posto, gostaríamos de saber o seguinte: autobiografia e ficção são sinônimos para Rousseau? Poderíamos dizer isso? Ou será que existiria para ele ainda, para o genebrino, algum limite entre a realidade e o discurso literário propriamente dito? O que vocês acham disso? Você quer Pergunta começar, Cláudio? pesada. Cláudio, começa, Cláudio, pode ser. Os próprios diálogos, pensando só nos diálogos, né, deixando de lado agora, por enquanto, questões, por exemplo, de problema, mas nos próprios diálogos, Rousseau tem uma longa passagem, por exemplo, ah, sobre os usos da imaginação. Né? E ele também, em alguns momentos, ele toca a questão da ficção, mas eu evocaria, sobretudo, essa longa passagem sobre os usos da imaginação e do poder consolador da imaginação e etc, etc. Isso é uma passagem que está no segundo diálogo. Eu acho que para Rousseau, de certa forma, essas duas coisas, não vou dizer que se confundem, né? Mas eu acho que um dos pontos que aparecem nos diálogos, nas confissões também, muitas vezes, é essa ideia de que a autorrepresentação, por mais ficcional que ela seja, ou por mais elementos imaginativos ou ficcionais que tenham, ela sempre tem um elemento revelador, um elemento de verdade, né? Então, isso, aliás, é um tema também de um dos devaneios, né? Uma das caminhadas dos devaneios, quando ele está lá refletindo sobre a mentira e a questão da ficção e etc, né? Então, tem um elemento, eu acho, nessa ideia da autobiografia em Rousseau, que no qual essa fronteira entre a verdade e a ficção deixa de ter um pouco de sentido, porque mesmo a ficção ela revela, né, alguma coisa, então isso é um ponto. Um outro ponto, só para antes de passar para a Jacira, um outro ponto é o seguinte: tanto as confissões quanto os diálogos, os devaneios um pouco menos, mas tanto as confissões quanto os diálogos tentam, de alguma maneira, apresentar para o público, né, uma determinada imagem de Jean-Jacques, né, uma determinada imagem de Jean-Jacques Rousseau. E, claro, nessa forma como Rousseau se apresenta, tem também um elemento de construção de uma figura. E eu acho que tanto as confissões quanto os diálogos, mais as confissões talvez do que os diálogos têm uma história de publicação um pouco complexa, mas enfim,
tanto as confissões quanto os diálogos tiveram para os leitores de Rousseau, sobretudo os leitores, vou dizer contemporâneos, porque essas obras foram publicadas depois que Rousseau morreu, né? Mas enfim, os leitores do século XVIII, ainda do final do século XVIII, tem um elemento muito importante que eu associaria com um elemento ficcional, que é esse elemento de criar um modelo a ser imitado, né? Então, é esse modelo do outsider, né? Do sujeito que é um marginal, que faz a crítica do mainstream, né? Faz crítica do sistema e que aparece como e passa a ser rejeitado e perseguido, e etc, etc, etc. Que assim, eu estou simplificando aqui um pouco, mas enfim, Perdeu o som. Oi, Voltou. voltou? Ah, é porque tocou o telefone aqui, desculpe. Estava falando, assim, tem um elemento que é um elemento de criar um personagem, no qual, por exemplo, essa geração que vai fazer a Revolução Francesa, né, essa geração que tinha, sei lá, por volta dos seus 20, 30 anos, em 1789, vai ser alimentada um pouco por essa leitura, né, desse personagem que Rousseau constrói nessas obras, né? Então tem aí um elemento nesse esforço de autoexpressão, esse esforço de falar de si mesmo, né, de exprimir a verdade sobre si mesmo que Rousseau vai fazer nessas obras, que acaba tendo um efeito para essas pessoas que é um pouco isso, né, um pouco de da criação de um personagem que vira uma espécie de modelo, né? Enfim. Você, Tá. Jacira, o que Não posso você... falar? Por Então, favor. olha, eu penso, deixa eu fechar aqui só um minutinho. Então, eu penso que para o Rousseau, os conteúdos da consciência, né, quer dizer, e as experiências da sua própria vida, em primeiro lugar, elas têm uma importância decisiva, né, para a compreensão da sua própria obra. E outra coisa, ele também pensa que somente ele pode dizer a verdade acerca de si mesmo, né? Então, ao transmitir a experiência vivida, né, sem interferência da interpretação de um terceiro, né, no entender do Rousseau, isso é que, digamos, permite o acesso à verdade. É como se ele, embora a faculdade da imaginação, na sua teoria, tem uma importância tão grande, ele mostra que ela pode, enfim, ela é uma faculdade ambígua, ela pode nos levar à verdade ou ao contrário, né, à mentira, mas apesar disso, ele no momento em que ele está, digamos, de posse, né, da palavra e do discurso acerca de si mesmo, ele pensa que ele age, né, e pensa que a imaginação não está interferindo. Só a nossa interfere nas nossas. Mas no caso dele, ele acredita que aquelas experiências elas são, digamos, uma manifestação, uma expressão perfeita do real, daquilo que ele está vivenciando, e que, portanto, é a verdade. Né? Então, eu não sei, não, pelo que eu me lembro, era isso que você tinha perguntado, mas de fato, ele acredita, né, que essa maneira pela qual ele está expondo o eu, ou a sua vida interior, ou as suas experiências vividas, né, é a tradução mais. Eita. Que era uma ligação. É a tradução mais, digamos, autêntica, mais perfeita daquilo que de fato é a verdade, né, o real. Então, somente
o próprio indivíduo pode, digamos, acessar o real, né, a respeito de si mesmo, e só ele pode, digamos, transmitir essa verdade acerca de si. Então, eu penso que isso é uma coisa muito importante no Rousseau e que faz com que, talvez por isso, no conjunto de sua obra, nós tenhamos tantas obras autobiográficas, e em três diferentes registros, que são as confissões, os diálogos e os devaneios. São registros completamente diferentes, né? Porque a preocupação dele em se expor de maneira mais autêntica possível e relatar o momento do vivido, né, é algo imprescindível, até para a compreensão da sua obra. Né? Então, enfim, eu estou. Enfim, é a minha interpretação, mas eu penso que passa um pouco por aí. Alguns outros autores, o Bento também, acho que o Starobinsky também fez algumas análises nesse sentido, né? O Starobinsky, sobretudo, né, trabalhou bastante o assunto. Então, eu penso que seja um pouco isso, viu, Toninho? Ele de fato, supõe, né, que a sua expressão, né, é a expressão verdadeira daquilo que ele pensa. Ele não nem é capaz de supor que haja uma, digamos, uma construção ficcional acerca de si mesmo. Ele não parece que não. Acho que aí é uma questão até interessante a gente pensar um pouco isso, né? Mas eu creio que não. Ele de fato acredita que ele expõe o real acerca de si mesmo. Eu penso que esse debate é super rico, super importante, né? E justamente esse limite, qual seria o limite aí do verdadeiro e do ficcional, né? Sim. Eu tenho mais uma pergunta para vocês, porque é o seguinte, traduzir não é fácil, né? E, e vocês, bom, nós somos professores, nós somos também pesquisadores, nós lidamos com a pós-graduação, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês no seguinte sentido: como vocês veem a relação entre o trabalho de tradução e o trabalho de ensino e pesquisa na área de filosofia aqui no Brasil. Eu sei que aí na Unifesp, não Jacira, tem um trabalho super interessante do Silvio, do qual o professor Tomás já participou. Eu tento seguir na medida do possível, mas eu não sei, não sei se esse cenário que eu vejo um pouco e acompanho lá na Unifesp, se isso se segue no Brasil. Eu penso que nós temos algumas ilhas. Como é que vocês veem isso? Você gostaria de começar, Cláudio? Por favor. Assim, do ponto de vista do... Bom, essa foi de fato a primeira e única tradução assim, mais extensa que eu fiz. O resto das outras traduções que eu já tive a oportunidade de fazer eram coisas pontuais, geralmente para, enfim, dar acesso aos alunos a alguns textos mais curtos. Então, eu não tenho uma experiência assim, muito extensa, né, com relação a esse trabalho. Eu acho que é um trabalho extremamente minucioso e que se articula nessa minúcia, né? Eu acho que ele se articula muito bem com um trabalho mais conceitual, mais, enfim, que a gente está acostumado a fazer na pesquisa filosófica, né? Eu acho que a possibilidade de articular essas duas dimensões, eu acho que são muito grandes. Como eu falei, não é uma coisa que eu tenho explorado especialmente, nem mesmo nesse trabalho em torno dos diálogos, né? Foi uma coisa mais pontual mesmo. E agora eu compartilho essa impressão sua também. Eu acho que é um trabalho que é pouco valorizado, talvez, no contexto do trabalho de produção filosófica aqui no Brasil, né? Por outro lado, ao mesmo tempo, é um trabalho muito importante, né? Porque se a gente pensa do ponto de vista do acesso a esses textos, né? Porque o que acontece é que a gente tem uma profusão de traduções muito pouco confiáveis, né, para dizer o mínimo, e
que é geralmente o meio pelo qual os alunos têm acesso a esses textos, né? E talvez seria um esforço interessante da nossa parte, como pesquisadores, dar mais valor e mais atenção a esse tipo de esforço que é a tradução, né? Sobretudo pensando nesse aspecto que eu mencionei. Eu acho que esse tipo de cuidado com o texto que você tem que ter para traduzir, ele se articula muito bem, não é uma coisa que implique algum tipo de descontinuidade forte com o trabalho de cuidado com o texto que a gente faz quando está ali estudando e tentando interpretá-lo para as nossas pesquisas, né? Então, acho que seria uma coisa que realmente valeria a pena a gente, como professores, como pesquisadores, valorizar mais, como é o caso lá, eu acho, do grupo do Silvio, né, na Unifesp. Aqui na UNB nós temos também um professor, o Felipe Lacour, que trabalha um pouco com traduções também. Embora eu acho que o grupo dele esteja até no momento um pouco dormente, mas ele também tem esse foco na questão da tradução, inclusive um foco filosófico sobre a questão da tradução, né, que é importante também. Enfim. É isso. Eu quero dizer, posso falar? Eu vou falar rapidinho, porque acho que nós temos também um tempo, né? Isso, já está Dois acabando. minutinhos só, um minutinho, dois, no máximo. Estou vendo aqui Itamar Nunes também aqui presente. Tudo bom, Itamar? Olha, eu compartilho da sua preocupação, eu penso que é um trabalho fundamental, né? Olha, não apenas do ponto de vista da pesquisa, levando em conta a questão prática de tornar possível o acesso dos nossos estudantes a textos, né, que não estando traduzidos, eles não conseguem, de fato, acessar, mas também para a pesquisa é importante, porque no momento em que nós nos debruçamos sobre algum texto, para tradução, nós estudamos muito mais o próprio texto, né? Então, nós fazemos, digamos, várias leituras, né, em relação ao texto, para buscando a melhor tradução. Então, é uma forma também de estudarmos. Então, esse trabalho, digamos, de formar equipes de tradução com estudantes, ou laboratórios como esse laboratório que é o Léo Prati, né, que é digamos, esse trabalho, cadernos de tradução, também do Léo Prati, que nós temos lá na Unifesp, né, e trabalho que tem sido coordenado desde sua fundação pelo professor Silvio Rosa, é um trabalho excepcional e é um trabalho fundamental para todos nós, né? Seria muito bom se nós pudéssemos ter várias células, né, espalhadas nas universidades. A questão é que nós temos são, enfim, dificuldades práticas, né, relacionadas ao nosso excesso de trabalho, né, enfim, outras situações aí que extrapolam o âmbito da pesquisa, mas de fato é um trabalho excepcional e que necessário, né? E que, enfim, nós devemos de fato nos dedicarmos mais a isso. Eu também, na maior parte das traduções que fiz até agora, foram traduções, algumas traduções, até algumas eventualmente mais longas, mas até de outras áreas, mas na filosofia, a maior parte dos trabalhos que eu tenho feito são traduções mesmo para os meus alunos também. Então, mas depois dessa experiência aqui com os devaneios, né, e também aqui auxiliando o Cláudio com os diálogos, eu passei a gostar desse trabalho. Então, acho que nós devemos. Seria muito bom se nós pudéssemos continuar, enfim, a nos dedicar a essas traduções, né? Aliás, tem uma equipe grande de professores que já se dedicam a isso, né? A gente tem muitos professores da USP e principalmente a nova geração, né, que já se dedica a isso bastante, né? Em outras universidades também. Mas, enfim, que nós tenhamos, a partir de 2023, melhores condições de trabalho, né, para que nós possamos ampliar isso. Muito obrigado. Nosso tempo, de fato, está acabando.
Eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pela atenção, pela generosidade de ter aceito o nosso convite. Gostaria de convidar todos vocês para no próximo mês, encerrando o ano, então, no dia 6 de dezembro, na sequência dessa nossa live de tradução, nós teremos a presença do professor Tomás Kawash, que está aqui nos vendo, certamente, e ele vai nos falar sobre a tradução do Emílio, a nova tradução do Emílio, com a presença do professor Tiago Vargas, diretamente de Londres. Então, nós teremos uma live internacional. Então, eu convido todos vocês a participarem, né, no próximo mês, então, dia 6 de dezembro, no mesmo horário, às 19 horas até às 20 horas, que possam seguir, né, adquirir as obras, comentá-las, né, ajudar na divulgação, e assim a gente vai adensando o nosso debate sobre a produção do século XVIII aqui no Brasil, né. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Estou vendo aqui a professora Maria das Graças, a Natália, nossa amiga querida e colega desde sempre. A professora Maria disse que precisa traduzir agora as confissões, ela escreveu aqui. Ah, sim. Esse é um desafio grande. Então, mas aí, animados com essa leva de tradução, quem sabe, se a gente não consegue aí fazer um mutirão, né, e termos mais uma obra traduzida com esse incentivo, né, sobretudo da professora Maria das Graças, né, que foi ela quem começou um pouco tudo isso. Claro, na herança do Bento, de Salinas, etc. Diga, Jacira. Não, nada. Não? Vocês querem falar mais alguma coisa? Um minutinho que nos resta. Não, Quero só agradecer. Jacira? Agradecer muito o convite. Foi uma experiência muito, muito, muito boa, muito interessante. Gostei muito de estar aqui com vocês. E parabéns pelo trabalho que você vem realizando à frente da ABS, viu, professor? É nosso, o trabalho é nosso, a ABS é nossa, então vamos seguindo. Muito obrigado, gente. Até a próxima, até o próximo mês, 6 de dezembro. Um abraço. Tchau. Muito obrigado também à professora Lilian França, mais uma vez, que teve essa brilhante ideia da gente estar aqui mês a mês alimentando a nossa comunidade. Obrigado, gente. Boa noite. Isso aí, boa noite.